Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é falar sobre criptografia. Qual é o objetivo da criptografia? Ocultar o significado de uma informação, ou seja, fazer com que uma informação, ao ser interceptada, ao ser acessada, não seja compreendida. Essa é a intenção da criptografia. Sempre que a gente pensar em criptografia, a gente vai associar o quê? A sigilo, a privacidade, a algum segredo, alguma coisa secreta. E, para isso, vale a pena sempre narrar a história de Júlio César, a participação do Júlio César nos conceitos criptográficos que são ainda atuais. Vejam, todo mundo lembra do Júlio César? Aquele imperador romano e tudo. Já começa a tentar lembrar da história e já começa, inclusive, a pensar nos personagens da história, que a gente vai narrar daqui a pouco. Júlio César era o imperador romano, que tinha um relacionamento com quem? Já começa a pensar aí, Júlio César se relacionava com quem? Com a Cleo, não é? Cleópatra. Vamos colocar pessoas nesse contexto? Júlio César, Cleópatra, Marco Antônio, já começa a pensar. Bom, Júlio sabia que era muito importante manter o sigilo das informações. Nem toda informação tem que ser acessada por qualquer pessoa. Isso é o que pensa quem está no poder. Então, na intenção de manter as informações entre os poderosos, a primeira coisa que era aplicada na época era a fala, a leitura e a escrita em grego. Eles eram romanos, mas eles usavam o grego para já afastar a ralé ali, afastar as classes menos favorecidas. Olha que viagem. Até hoje em dia, dependendo da região, a gente ainda usa uma expressão quando a gente assiste uma aula que não está entendendo nada, a gente fala assim, ih, tá falando grego. Cara, por muito tempo eu falei isso, mas eu não entendia. O que tem a ver, né? Tá falando grego. É porque eu não entendo. Então, Júlio César, ele falava grego para que as pessoas não entendessem. O grego era ali a língua dos poderosos. E, ao mesmo tempo, quando eu li essa história, eu juro para vocês que aquilo não me agradou muito. Eu fiquei pensando, que coisa vulnerável, porque qualquer um pode estudar grego. Mas para ter o acesso tinha que ter dinheiro, tinha que ter uma educação que não era estendida a todos, enfim, era aquele contexto. Mas, no fundo, Júlio sabia que aquela técnica ainda não era melhor e decidiu criar um mecanismo próprio. Olha que interessante. Isso pode cair numa prova como criptografia de César. Então, tem relevância para concurso. Vejam. Como é a criptografia de César? Tem questões disso? Sim. A criptografia de César, ela se baseia em uma técnica de substituição, onde cada letra é substituída de acordo com uma chave. Então, o que eu estou fazendo? Estou colocando o dicionário. A, B, C, D. Estou colocando aqui as letrinhas do dicionário. A primeira chave que César criou foi 3. Então, se ele quisesse escrever a letra A, raciocina comigo. A mais 3 é o quê? B, C, D. B mais 3 é. E assim, cada letra do alfabeto era incrementada em 3. Se ele quisesse escrever alguma coisa, ele ia usar a chave. Exemplo. Pensa comigo. O que está escrito aqui? Eu estou mandando uma mensagem para vocês. O que está escrito aqui? Vamos brincar de forca? Vamos. Olha lá.
2, 4, 6 letrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. O que é o H? Você vai ter que fazer agora o inverso. Para escrever a mensagem, ele somou 3 caracteres. Agora, para você poder ler, para decifrar, eu vou ter que subtrair 3 caracteres. Então, o H corresponde à letra E. E aí eu já tenho um E aqui e um E aqui. Ó. O que é o V? Andar para frente é mais fácil que andar para trás, não é? O V é o S, o W é o T. Eu estou sempre subtraindo 3 letras. O que eu tenho aqui? Estude, né? Estude. Observem, o G é o D. Então, essa palavra representa estude na criptografia de César. Agora, mais 3 é clássico. Mais 3 para cifrar, menos 3 para decifrar. Observem que a mesma chave usada para cifrar tem que ser usada para quê? Para decifrar. Esse conceito de mais 3 e menos 3 é um conceito matemático que a gente chama de simetria. Números simétricos são números opostos. Então, o mesmo número que eu uso para cifrar, eu uso para decifrar. Mas de maneira o quê? Oposta, simétrica. E aqui nasce a criptografia simétrica, onde eu estou provando para vocês o conceito de simetria. A mesma chave usada para cifrar vai ser usada para decifrar. Se uma questão falar da criptografia de César, você tem que lembrar que a criptografia de César foi a pioneira na criptografia simétrica. Vale a pena lembrar que a primeira chave usada por César foi 3, né, porque se ele pedir para decifrar um código, você já infere um menos 3. É possível que isso apareça numa questão, não é nada absurdo. E o mais importante, todos os caracteres daquela palavra, se eu tiver que decifrar a palavra, eles vão ser incrementados ou decrementados com a mesma chave. Todos os caracteres da palavra vão ter menos 3, menos 3, menos 3 para poder formar um sentido, chegar ao resultado. Estou entendendo? Agora, César sabia que ele tinha que mudar a chave de tempo em tempo. Por quê? Vamos lá, vamos começar a imaginar. César era um imperador brabo. Imagina que César pegou lá um soldado lá fazendo uma besteira na hora do trabalho. E aí César vira para o soldado. César não vai sujar as mãos deles, né? Então César vira para o soldado e fala assim: Ô soldado, leva essa mensagem aqui para o seu comandante. Aí o soldado, tadinho, todo feliz que ele ganhou uma faina lá. Ih, vou trabalhar. Muito bem. Aí o soldado recebe lá a mensagem. O que está escrito aqui? Olha aí, o que está escrito? Ih! Pega o P, anda 3 para trás. O, N, M. O D vira A. O H vira E. O H vira E. O que está escrito aqui? O P é E. M. Que droga! Quando o soldado entrega aquela mensagem para o comandante lê aquele papel e fala assim: tem certeza que César mandou tu entregar isso? Ele fala: tenho. E aí? Morre. Que droga. Se não houver a troca da chave, daqui a pouco todos os outros soldados estão sabendo que PDXHPH é MATME. E aí daqui a pouco o maluco tá olhando assim e fala: ih, olha lá, eu não vou entregar essa mensagem de jeito nenhum. Daqui a pouco surge um alfabeto, ou melhor, um vocabulário novo. Não é o caso. Então César tinha que, de tempo em tempo, trocar essa chave para que ninguém chegasse perto, descobrisse. Quando alguém estivesse chegando perto, já mudava a chave. Então, a troca da chave ela era necessária para manter o sigilo. O problema é que, para trocar a chave, César tinha que fazer uma reunião. Tinha que
determinar um dia, um horário para chamar todo mundo, se trancar numa sala, ficar de vigia para ver se não tem ninguém atrás da porta. Imagina, você já começa a pensar naquelas coisas secretas, né? Já começa a pensar, ó, não pode deixar ninguém chegar perto da porta, não. Vamos combinar aqui. Qual é a senha do mês? Qual é a palavra semestral? E aí? E aí, determina aquela palavra. Mas e se tiver alguém viajando? E se alguém faltou naquele dia? Como é que você vai fazer para passar aquela informação? Ah, vou mandar pelo telefone. O telefone é um canal inseguro. Eu não posso mandar pelo telefone, eu não posso mandar pelo correio. Então, a dificuldade que César tinha, a dificuldade da criptografia simétrica é a distribuição da chave. É encontrar uma maneira segura para distribuir a chave. Essa dificuldade, ela se aplica hoje, pode cair em prova. Porque na criptografia simétrica, a chave ela tem que ser compartilhada. Todas as pessoas que participam daquela comunicação fazem uso de uma mesma chave. E se eu tenho pessoas em locais remotos, como é que eu vou fazer para combinar essa chave? Então, o paradigma da criptografia simétrica é justamente a dificuldade em se estabelecer um canal seguro para compartilhar a chave. Agora, nesse contexto, vamos evoluir. Eu vou contando as histórias, mas pode ter certeza de que tem relevância para a aula, para a matéria. Começa a imaginar na sua cabecinha um cenário onde a gente tem o Júlio César, a gente tem a Cleo, linda, e a gente tem o Marco Antônio. Na verdade, eles eram muito bonitos naquela época, né? E nesse cenário que você vai imaginando aí, pense em um homem que viaja muito. Ele era governante, ele tinha que conquistar, viajar. E a Cleo, tadinha, se sentia muito sozinha. E aí, Júlio César viajando, a Cleo sozinha. Num momento de fraqueza, o que a Cleo faz? Manda uma mensagem para Marco Antônio. Marquinhos, Júlio viajou, estou aqui sozinha, pode me fazer uma visita? Só que ela, malandramente, escreve aquela mensagem cifrada, para que o mensageiro não leia, né, para não expor a privacidade dela. E aí o mensageiro vai levando aquela mensagem, só que nos arredores lá do palácio, aquele mensageiro é interceptado. Os soldados lá de um general pegam a mensagem e questionam. O que é isso? Foi a Cleo que mandou para o Marco Antônio. Aí, na dúvida, vou segurar isso aqui, está apreendido. Você pode voltar lá, eu vou entregar essa mensagem aqui para o general. Quando o general leu, viu que se tratava, né, de uma traição e foi correndo contar para o Júlio César. Prestem atenção. Nessa tua imaginação, Júlio César é o quê, meu filho? Fala para mim. Júlio César é o quê? Corno. E aí, o que você já toma, né, desse contexto? Tem corno em tudo que é lugar? Não, meu filho. O que você vai pensar aí? Qual é a resposta que Júlio César dá para o general? Eu repudio. Aí o general, o quê? Não acredito. Isso é mentira. O corno é sempre o último a acreditar. O corno fala, não. A Cleo não teria coragem de fazer isso comigo. Ela me ama. Alguém deve estar se fazendo passar por ela. Alguém deve ter feito isso de propósito. Por quê? Essa chave ela é compartilhada para todos esses poderosos invejosos, né? E qualquer um pode ter se feito passar por ela aí e está incriminando ela. Eu não vou matar a Cleo, não. Isso não é prova suficiente. Percebam. O que eu estou querendo colocar é que a mensagem encriptada de forma simétrica, ela pode ser repudiada. Ela tem confidencialidade, mas eu não posso atestar a autenticidade daquela mensagem. Por quê? Se eu tenho muitos participantes, qualquer um de fato podia estar se fazendo passar pela Cleo, podia ter
né? Podia ter colocado aquelas informações. Então, eu não tenho a autenticidade. A gente só pode afirmar que uma mensagem criptografada de forma simétrica é autêntica em uma hipótese. Pensa qual é? Cai na prova. A única hipótese em que uma criptografia simétrica é autêntica é quando apenas um par conhece aquela chave. Se fosse uma chave exclusiva da Cleo para Júlio, Júlio teria como ter a certeza de que aquela mensagem era da Cleo. Mas a partir do momento que há um terceiro envolvido, eu já perco o conceito de integridade, ou melhor, de autenticidade. Ok? Então, na criptografia simétrica, ele escreveu: se você consegue decodificar, é porque ela está íntegra. Mas eu só vou conseguir afirmar quem fez na hipótese de um par. Se tiver mais de um par, não tem como saber quem fez a mensagem. Legal. Então, tecnicamente, como é que vai ser a criptografia simétrica? A gente tem uma chave secreta. Essa chave secreta ela é compartilhada. Para que ela seja compartilhada, é necessário que haja o quê? Um canal seguro. A pessoa escreve a mensagem original. Essa mensagem original ela é cifrada. O processo de cifragem é feito por um algoritmo. Qual o conceito de algoritmo? Uma sequência de instruções, um passo a passo. Alguém tem que determinar o passo a passo. Passo a passo vai ser o quê? Vou somar pela chave, vou multiplicar pela chave, né? Vou pegar os caracteres de trás para frente. Vai ter um algoritmo, vai ter uma sequência de instruções. O texto vai ser transportado de maneira cifrada. A pessoa que receber vai conhecer o algoritmo, vai aplicar a chave e vai chegar a mensagem original. Então, esse algoritmo depende da chave. A gente escreve o texto original, coloca a chave no algoritmo e sai o texto cifrado. Coloca outra chave no algoritmo e sai o texto decifrado, ou seja, voltou ao original. Esse é o processo da criptografia simétrica, onde essas chaves são iguais, ora usadas para codificar, ora usadas para decodificar. Legal. Pessoal, séculos se passaram e qual era o paradigma? Que droga, tem que arrumar um jeito seguro para compartilhar a chave. Isso é ruim. 3 cientistas começaram a desenvolver um algoritmo assimétrico. E aí, você vai pensar comigo. Qual o conceito de assimétrico? Na criptografia assimétrica, anota aí. Na criptografia assimétrica, a gente tem um par de chaves. Quando eu falo de par, uma chave é pública e a outra é privada. Sempre haverá no par uma pública e uma privada. Professor, pode ter um par só de pública? Não. Pode ter um par só de privada? Não. Tem que ser necessariamente um par pública e privada. Legal? Se eu disser para vocês que essa chave pública é 9, é mais 9, eu posso falar a chave pública, porque ela é pública, ela é mais 9. Diga-me, qual é a chave privada? Grita para mim. Fala sozinho? Fala sozinho, mas fala comigo, bora. Se eu te digo que a chave pública é mais 9, você vai me dizer que a chave privada é? Ô, meu filho, se tu falar menos 9, eu vou ficar triste. Por quê? Porque se fosse menos 9, ela era simétrica. Quando eu digo que ela é assimétrica, é que ela não tem simetria.
Então, o fato de você me falar que ela é mais 9 não me permite descobrir qual é a chave privada. Não tem como. A pública, realmente, qualquer um pode saber, mais 9. Agora, a privada, não existe uma maneira de descobrir a chave privada a partir da pública. Por isso, ela é o quê? Assimétrica. A chave pública eu vou desenhar como sendo um cadeado. A chave privada eu vou desenhar como sendo a chave desse cadeado. Aí você tem que entender que só existe uma chave para abrir esse cadeado no mundo. Então, esse par, ele é combinado de forma que você possa fechar com qualquer uma das duas. Mas você só consegue abrir com a outra. Elas se casam perfeitamente. E é um par exclusivo. Só existe esse par. No sentido de que só uma chave privada é capaz de abrir esse cadeado, essa chave pública. Uma combina com a outra de forma exclusiva. Legal? Estou entendendo. Quando a gente trabalha com a criptografia assimétrica, cada pessoa vai ter o seu par de chaves. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou desenhar o Gabriel. Qual o Gabriel? Vou desenhar o Gabriel. Pronto. Desenhei o Gabriel. O Gabriel quer conversar com a... Com quem? Gabriel quer conversar com a Tícia. Tícia. Agora não ganha mais processo. Olha aí. O Gabriel coloca uma mensagem. Qual mensagem? Uma mensagem qualquer. Ele quer mandar para a Tícia de maneira que somente a Tícia consiga ler. Então, deixa eu liberar espaço aqui. Pronto. Para que somente a Tícia consiga ler, o Gabriel ele vai ter que criptografar a mensagem. Mas ele não combinou nenhuma chave com a Tícia. Não? Não. Não é uma criptografia simétrica. Eles vão fazer uso da criptografia assimétrica. Na internet, haverá chave pública do Gabriel. Na internet, haverá chave pública da Tícia. Beleza? Aí, o Gabriel pega a chave pública dele, ele tem a chave pública dele e tem a chave pública da Tícia. A Tícia também tem a chave pública do Gabriel, que é pública. Eu preciso que você perceba que o nome pública vai permitir que qualquer um tenha acesso. Então, a Tícia também tem a chave pública dela. Mas somente a Tícia tem a sua chave privada e somente o Gabriel tem a sua respectiva chave privada. Quando ele mandar essa informação pela internet, ele vai querer cifrar a informação de modo que somente a Tícia consiga ler. Ele tem que fechar a informação com uma chave. Observem, existem duas pessoas. Logo, a gente vai ter 4 chaves. Por quê? É um par para cada. Qual a chave que vai ser usada para cifrar e qual a chave que vai ser usada para decifrar? É isso que eu quero saber. Qual a chave que você considera ideal para cifrar a mensagem? Raciocina aí. Qual é a premissa? A premissa é que quando você fecha com uma, tem que abrir com a outra do mesmo par. Então, vamos pensar. Se o Gabriel fechar com a chave pública dele, só quem vai poder abrir é ele. Aí a Tícia não consegue ler. Se o Gabriel fechar com a chave privada dele, qualquer um consegue abrir com a pública dele. Aí não tem sigilo. O Gabriel não pode, jamais, fechar com a chave privada da Tícia, porque senão
ela deixaria de ser privada. A chave privada da Tícia é de uso exclusivo da Tícia. Então, ninguém jamais poderá usar a chave privada de outra pessoa. O que sobrou? Ele pode fechar com a chave da Tícia, com a pública da Tícia, e mandar. Depois que ele fizer isso, nem ele mais consegue ler o que ele escreveu. Só quem vai poder acessar é a Tícia com a sua chave privada. Professor, foi muito rápido. Ainda bem que é vídeo, que aí você volta e assiste de novo, volta e assiste de novo. Mas eu preciso que você perceba que na comunicação criptografada de forma assimétrica, a gente sempre vai usar a chave pública do destinatário para cifrar. E o destinatário vai decifrar com a sua chave privada. Estou entendendo. Então, dá um exemplo. Imaginem que eu quero mandar mensagem para o Neymar. Eu nunca vi o Neymar, mas eu quero mandar mensagem cifrada para ele. O que eu posso fazer? Eu posso procurar a chave pública do Neymar na internet. Eu criptografo a mensagem com essa chave pública, que qualquer um tem acesso, porque ela é o quê? Pública. E aí, somente o Neymar vai conseguir ler de posse da sua chave privada. Esse é o raciocínio. Criptografa com a pública, decriptografa com a privada. Codifica com a pública, decodifica com a privada. Professor, eu posso pegar um arquivo na minha máquina e cifrar com a minha chave pública? Pode. Aí ele vai ficar confidencial, de modo que somente você vai poder decifrar com a sua chave privada. Então, sempre a lógica vai ser essa. Você cifra com a pública e decifra com a privada. Para manter sigilo, vai ser sempre assim. Essas chaves elas podem ser usadas de outras formas com outros intuitos. Aí é outra aula. Mas para confidencialidade, para sigilo, sempre vai ser cifrar com a pública do destinatário e ele vai decifrar com a sua chave privada. Legal? Então, vamos ver tecnicamente. Vamos embora. Professor, essa mensagem que o senhor vai cifrar pode ser uma imagem? Ô, meu filho, pode ser qualquer coisa. Pode ser um vídeo, um áudio. Qualquer informação que trafegue na rede pode ser cifrada, pode ser criptografada. Estou entendendo. Então, olha o processo aqui, ó. A empresa Infogold, ela publicou as suas chaves na internet, nos sites. Ó. Quem quer mandar uma mensagem criptografada, usa a chave pública da empresa Infogold e trafega pela rede mundial. Somente a Infogold vai poder ler com a sua chave privada. Ok? Agora, como é que cai na prova? Isso que a gente vai ver. Como é que cai na prova? Vamos lá para a Prefeitura de Boa Vista. Um método de criptografia possui as características listadas a seguir. Item 1. É similar ao processo de assinatura digital. Eu ainda não ensinei. Existindo uma função matemática que criptografa a mensagem. As chaves no plural, usadas para criptografar e decriptografar, são diferentes. Se elas são diferentes, a criptografia é assimétrica. Se fosse a mesma chave, a criptografia seria simétrica. A mensagem é criptografada com a chave pública. Sempre que você vir a palavra pública, a criptografia é assimétrica. Isso é incondicional. Viu pública é assimétrica, viu pública é assimétrica. Então, a mensagem cifrada é decriptografada com a chave privada, para que apenas ele possa abrir a mensagem. A relação matemática entre as chaves precisa ser bem definida para que se possa criptografar a mensagem sem o conhecimento da chave que irá decriptografar. Esse método é denominado criptografia de chave assimétrica. Gabarito letra D. E lembrando, o principal algoritmo criptográfico assimétrico
é chamado de RSA. Essa sigla é oriunda do nome ou sobrenome dos 3 cientistas que criaram esse método. Ok? Repete. Esse método de criptografia assimétrica não é de César. Não? Não. É de 3 cientistas. Aí, RSA é a homenagem ao nome ou sobrenome dos cientistas. Estou entendendo. Vamos lá. No modelo de criptografia simétrica, o texto encriptado poderá ser lido sem que se tenha a chave. Como é que você vai ler o texto cifrado se você não tem a chave? Gente, se ele pudesse ser lido sem a chave, era melhor você não fazer nada, não cifrar. Essa questão está errada. Professor, mas não existem técnicas de criptoanálise? Eu vi no filme. Existe, de fato, a criptoanálise, que é a técnica para decodificar. Mas o objetivo de você criptografar é assegurar o sigilo. Então, numa questão de certo ou errado, uma prova de concurso, veja, no modelo de criptografia simétrica, o texto encriptado poderá ser lido sem que se tenha a chave? Não. A criptoanálise vai objetivar a descoberta da chave. E aí, descobrindo a chave, você vai decodificar. Então, ainda assim, eu consigo sustentar que essa questão está errada. Legal? Vamos para a próxima. Na criptografia assimétrica, as duas partes comunicantes compartilham a mesma chave. Já está horroroso. Quando compartilham a mesma chave, a criptografia é o quê? Simétrica. E aí essa chave simétrica é que vai precisar ser protegida. Quando é assimétrica, uma chave é pública e a chave pública pode ser compartilhada, divulgada. E observe que com isso acabou aquele problema de ter que encontrar a pessoa. Com a criptografia assimétrica, eu não preciso combinar nada com ninguém, não preciso reunir ninguém. Fica cada um no seu canto aí, coloca a tua chave pública lá para todo mundo acessar e a gente troca informação cifrada sem nenhum tipo de segredo compartilhado. Ok? Só para eu ratificar o entendimento, conversa comigo. Se eu tivesse 50 pessoas participando de uma criptografia simétrica, quantas chaves haverá? Fala para mim. Se tem 50 pessoas, criptografia simétrica, quantas chaves haverá? Responde. Uma única chave. Na criptografia simétrica é uma chave secreta e compartilhada. Agora, se eu tiver 50 pessoas numa criptografia assimétrica, quantas chaves haverá? Se a criptografia for assimétrica, cada um tem um par. Se tem 50 pessoas, haverá 100 chaves. Legal? Deixa eu perturbar mais um pouco. Se eu participo de um grupo com 50 pessoas, a criptografia é simétrica e eu quero enviar uma mensagem para todos. Se a comunicação implica criptografia simétrica, quantas vezes eu vou cifrar a mensagem? O grupo tem 50 pessoas, um integrante do grupo quer mandar a mensagem para todos, criptografada de forma simétrica. Quantas vezes ele vai cifrar? Uma única vez. Agora, repetindo, um grupo tem 50 pessoas, um participante do grupo quer mandar a mensagem para todos os outros, para todos, de forma assimétrica. Quantas vezes ele vai ter que cifrar? 49. Por quê? Porque ele vai ter que cifrar com a chave pública de cada destinatário. Como cada destinatário tem uma chave pública diferente, ele vai ter que realizar o processo 49 vezes. Ele não vai fazer 50 vezes porque ele é um integrante do grupo. Então, ele vai ter que cifrar 49 vezes. O que eu já estou mostrando? A criptografia assimétrica, ela vai tornar o processo
mais lento do que a criptografia simétrica. Se cair uma questão na prova perguntando qual é a mais rápida, a simétrica. Professor, qual é a mais usada na internet? A simétrica. Jura? A simétrica é a mais rápida. Então, a gente utiliza a assimétrica e utiliza a simétrica. Elas são usadas. Mas a intenção, muitas vezes, é de utilizar uma simétrica para ganhar o quê? Desempenho, para reduzir custo. E aí uma estratégia que é, por vezes, realizada é utilizar a criptografia assimétrica como um canal seguro para combinar o segredo e passar a utilizar uma chave simétrica. Mas eu não vou avançar muito, não. Tá bom. Vamos ver questões de prova. Vamos lá. Questões de prova. Polícia Civil de Minas. A criptografia simétrica é um método de codificação que utiliza... E aí? Se a criptografia é simétrica, não tem chave pública. Não pode ter duas privadas. Não pode ter duas públicas. Se a criptografia é simétrica, o gabarito é o que? Letra D de delta. É uma única chave para encriptar. E aqui a gente entende. Mas seria mais bonito se ele colocasse decriptar. Ok? O contrário de encriptar é decriptar. Mas eu entendia. Gabarito letra D. Show de bola. Vamos para a próxima. Criptografia simétrica é um método de codificação que utiliza. Agora ele quer, é outra questão. Simétrica. Simétrica não tem chave pública. Não pode ter duas públicas. Não pode ter duas privadas. Não pode ter pública. Gabarito letra C. Assimétrica, uma só chave para encriptar e decodificar a mensagem. Vejam, novamente o examinador parece que dá uma rateada na palavra, né? Porque se ele usou decodificar, ele podia usar codificar. O contrário de encriptar é decriptar. Uhum. Mas tudo bem, eu entendi. Gabarito, letra C. Vamos que vamos. Agora vocês vão observar como o assunto ele é repetitivo. Se cair questão nova em concurso, vai estar cercando o que a gente está trabalhando na aula. Vai dar certo. Vamos ver. Uma mensagem enviada de X para Y. X quer mandar para Y. Ela é criptografada e decriptografada, respectivamente, pelas chaves. Se X quer mandar para Y, X vai ter que criptografar com a chave pública de Y. Que qualquer um conhece. E Y vai ter que decifrar com a sua chave privada. Então, o gabarito aqui é o que, gente? Letra A. Observem que a letra D e a letra E, elas são, assim, a letra E é horrorosa. Como é que o X vai pegar a chave privada de Y? Seria uma contradição. Porque se eu pudesse pegar a chave privada de outra pessoa, não era privada, era pública. Se ele fechar com a chave privada dele, só quem vai poder abrir é ele. Nunca você vai fechar com uma e abrir com outra. Aqui são outras contradições. Se você marcar a letra B ou a letra C, não fala nem que teve aula comigo. Por quê? Como é que tu vai fechar com a chave Y e abrir com a X? Como é que tu vai fechar com a X e abrir com a Y? Não pode. Né? Tem que ser do mesmo par. Então, eu vou fechar com a chave pública de Y e ele vai ver com a chave privada de Y. Gabarito letra A. Professor, por que não pode ser letra D? Se eu pudesse ler com a pública, não era sigiloso. Porque qualquer um tem a chave pública. Estou entendendo. Letra A. Vamos para a próxima. Rony deseja enviar uma mensagem encriptada ao seu colega de trabalho, Luiz. Ora, bolas.
Rony vai pegar a chave pública de Luiz. Rony deverá utilizar a chave pública de Luiz. Gabarito, letra B de bravo. Sempre vai ser a chave pública do destinatário. E este vai ler com a sua chave privada. Gabarito, letra B. Ok? Próximo. Determinada forma de criptografia, conhecida como criptografia de chave pública, transforma um texto claro em texto cifrado, usando uma chave ou um algoritmo. Pode ser usada tanto para confidencialidade como para autenticidade. O processo de autenticidade é o processo de assinatura digital. Aí é outra aula. Essas são características da... Se tem chave pública, a criptografia não é simétrica. E aí? A criptografia de César é o principal exemplo de criptografia o quê? Simétrica. A criptografia que tem chave pública é assimétrica. Assimétrica, gabarito letra C. Professor, e o que é esse 10? O que é esse AES? São algoritmos simétricos. Algoritmos, lembrando, são maneiras de fazer a codificação. Existem várias maneiras de codificar. Essas maneiras de fazer, elas são conhecidas. Esses algoritmos, eles são conhecidos por qualquer um. Mas eles vão implicar o uso de uma chave. Aí a chave que vai ser secreta. Então, quando você está trabalhando com criptografia simétrica, você estabelece um algoritmo comum e combina a chave. E para concurso público, você vai conhecer e decorar os principais algoritmos. Qual o principal algoritmo assimétrico? É o RSA. 10, AES e César são simétricos. Legal. Então, o gabarito ficou letra C. Próxima questão. Sobre criptografia simétrica e assimétrica, considere as afirmações a seguir. Item 1. Na criptografia simétrica, a mesma chave é usada para cifrar e decifrar. Item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, já eliminei duas. Na criptografia assimétrica, há chaves diferentes, por isso que o nome é assimétrico. Tanto para criptografar como para decriptar. Decriptografar. O item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, já risquei a letra B. E esses algoritmos? A gente acabou de ver na questão anterior que esses algoritmos são de criptografia simétrica. Então, os 3 itens são verdadeiros e o gabarito é letra D. 10, triplo 10, AES são simétricos. Ok? RC4. Bota mais um aí na decoreba. O principal algoritmo assimétrico é o RSA. Então, o gabarito é letra D. Vamos lá para a Prefeitura de Niterói? A criptografia é considerada ciência, a arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código, constituindo um dos principais mecanismos de segurança que se pode usar para se proteger dos riscos associados ao uso da internet. De acordo com o tipo de chave usada, os métodos criptográficos podem ser subdivididos em duas grandes categorias descritas a seguir. Ah, que questão fácil. Quando ele coloca duas grandes categorias, simétrico ou assimétrico. A resposta tem que ser essa, gente. Aí, olha o tamanho da questão. A questão pega 4 slides. Enunciado, item 1, item 2 e as respostas. Não tem como ser nenhuma resposta diferente da letra E. Eu juro que eu vou ler, mas eu só vou ler, pessoal, porque eu estou aqui dando aula. Se eu estivesse fazendo a prova, eu não lia. Porque é perda de tempo, cara. Agora, como eu estou com o intuito de ensinar, eu vou ler. Utilizo uma mesma chave tanto para codificar como para decodificar. Utilizo uma mesma chave já é característica de quê? Da criptografia simétrica. Casos nos quais a informação é codificada e decodificada por uma mesma pessoa, não há necessidade de compartilhamento da chave secreta.
Entretanto, quando essas operações envolvem pessoas e equipamentos diferentes, é necessário que a chave secreta seja previamente combinada por meio de um canal seguro. Exemplos de métodos criptográficos, que a gente chama de algoritmos, são, aí ele está ensinando mais, ó, AES, Blowfish, RC4, Triplo 10, IDEA. Anota isso. Esses algoritmos são exemplos de algoritmos simétricos. E o item 2. Utiliza duas chaves distintas. Acabou a questão, cara. Assimétrico. Se ele ainda tivesse colocado alternativas invertendo e perguntando respectivamente, ainda ficava um pouquinho mais difícil, né? Mas do jeito que está ali a questão é muito fácil. Agora, a chave pública pode ser livremente divulgada e a privada deve ser mantida em segredo. Quando uma informação é codificada com uma das chaves, somente a outra do par pode decodificá-la. São as premissas. Qual chave usar para codificar depende da proteção que deseja. Se quer confidencialidade, vai ser a pública do destinatário. Se quer autenticidade, vai ser a sua privada. A chave privada pode ser armazenada de diferentes maneiras, como em um arquivo no computador, um cartão inteligente, um cartão com chip ou um token. Exemplos de métodos criptográficos que usam chaves assimétricas são principal, RSA. E aí, pessoal, conheçam os outros, mas o principal é o RSA. Gabarito, letra E. Ok? Vamos lá para o STJ, vamos embora. Na troca de mensagens entre duas empresas parceiras. Agora que eu quero ver se tu está prestando atenção na aula. A autenticidade e o sigilo podem ser garantidos com o uso de criptografia simétrica? E aí? E agora? Agora eu quero saber, quero que você me prove se está prestando atenção na aula. O que você acha? Essa questão, ela se remete a qual história da aula? Quando Júlio César descobriu que era corno, ele repudiou. Por quê? Porque uma porrada de gente sabia daquela chave secreta. Naquele momento, eu disse para vocês que há uma hipótese onde a criptografia simétrica garante a autenticidade. Na hipótese de ter a comunicação exclusiva para um par. Somente se Cleópatra e Júlio fossem mantenedores da chave, aí somente ele ia descobrir que era corno e ele ia acreditar. Então, voltando para a questão. Na troca de mensagens entre duas empresas parceiras, entre duas, gente, se fosse entre três, estava errada a questão. A autenticidade e o sigilo podem ser garantidos com uso de criptografia simétrica. Questão certa. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês, porque essa questão em particular, ela tem uma série de críticas. Críticas daqueles que não se atentaram a esse detalhe. Porque, via de regra, o objetivo da criptografia é manter o sigilo, a confidencialidade. Então, sempre que o cara falar de criptografia e confidencialidade, você pode presumir que tem a ver. O objetivo de criptografar é tornar confidencial, codificar. Agora, a criptografia simétrica, como a chave é compartilhada, se tivesse 3 ou mais, não ia prover autenticidade. Um par provê autenticidade. Essa teoria, gente, ela está respaldada no livro de Criptografia e Segurança de Redes do Stalin. Então, se houver necessidade, né, de entrar com recurso, de justificar esse raciocínio, pode pegar o livro do Stalin, ok? A questão do CESP, que é uma banca bem inteligente, ela está certa. Agora, se eu refizer essa questão e colocar 3 empresas, aí está errado. Tá bom.